Estou de volta, pessoal. Espero verdadeiramente encontrá-los bem. Daremos início à gravação da nossa segunda aula, conforme prometido. Eu só vou utilizar alguns minutinhos dessa aula, pessoal, para tirar algumas dúvidas de pessoas que entraram em contato comigo com dúvidas em relação à aula anterior. São dúvidas pertinentes e eu pretendo saná-las nessa aula, ok? A dúvida com maior incidência foi em relação ao que poderá ocorrer caso alguém venha invadir a minha rede Wi-Fi. Isso irá depender exclusivamente do caráter e objetivo do invasor. Então, temos casos comuns de um vizinho folgado que vem invadir a sua rede Wi-Fi apenas para utilizar o seu link de graça. Então, o único problema que poderá te causar será gerar uma certa latência, tá, da sua internet. Nada mais além disso. E temos casos de algum vizinho pedófilo, tá? Esse poderá te causar grandes problemas, pois ele poderá comercializar pornografia de crianças e adolescentes na internet e poderá te gerar um grande problema na justiça, tá? Também temos casos onde um bandido poderá invadir a sua rede Wi-Fi para realizar alguma transação financeira fraudulenta na internet ou, de repente, comercializar armas e drogas. Temos casos também de um hacker invadir a sua rede Wi-Fi para realizar um ataque cibernético, por exemplo, tá? Também poderá ocorrer de um terrorista invadir a sua rede Wi-Fi para se comunicar com seu núcleo do outro lado do mundo e, consequentemente, poderá te colocar no radar da polícia internacional, tá? Então, esses são alguns dos inúmeros problemas que você poderá encontrar caso alguém venha invadir a sua rede Wi-Fi. E para você, empresário, caso alguém venha invadir a sua rede Wi-Fi, da sua empresa no caso, né, você poderá ter todos esses problemas mencionados, tá? E mais alguns relacionados ao uso de software não licenciado, tá? Por parte dessa pessoa que está utilizando a sua rede. E você poderá, consequentemente, ser multado em alguns milhões de reais por violação de direitos autorais, tá? Então, é muito comum esse tipo de problema. Assim como você também poderá ter a sua rede infectada com vírus, tá? Ou de repente um ransom que venha cifrar todos os dados da sua empresa, te levando a um verdadeiro pesadelo, ok? Gente, a nossa aula está repleta de insights extremamente importantes, tá? Portanto, eu espero que vocês curtam e eu conto com a sua distinta presença até o fim do vídeo, ok? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, daremos início à gravação da tão esperada aula de ataque de força bruta utilizando a GPU. Vou abrir aqui o nosso terminal. Vou logar com direito administrativo, sul. Nessa aula, pessoal, eu irei utilizar duas ferramentas formidáveis, tá? A Wi-Fi e a inigualável Hashcat. O Wi-Fi. Como o meu notebook de pentest, pessoal, possui duas interfaces de rede, tá? Nesse momento, eu terei que selecionar a placa de rede de monitoramento, tá? Que é a opção 2. E nesse momento se inicia a varredura, tá? Onde a minha antena irá buscar por todas as redes que estão ao seu alcance. A rede que irá invadi-la, pessoal, já foi encontrada, portanto eu vou dar um Ctrl C para interromper a varredura, ok? É importante ressaltar, pessoal, que eu me encontro aqui na zona central de Brasília, tá? E nessa localidade, essa minha antena detecta mais de 10 mil redes, tá? Eu posso afirmar de forma categórica que, no mínimo, 7 mil redes estão extremamente vulneráveis, ok? Por esse motivo, eu estarei ocultando os nomes das redes, tá? Vamos localizar a rede que irei invadi-la, que se chama Alan Turing. Na coluna da esquerda, pessoal, eu irei selecionar o número que corresponde à rede que irei invadi-la, tá? Então, no meu caso específico aqui, será o número 7. Vou digitar o número 7 aqui.
Nesse momento, pessoal, a ferramenta irá realizar a desautenticação de todos os dispositivos que estão conectados a essa rede, para que no processo de reconexão seja feita a captura do handshake. Tá? Handshake capturado, nesse momento a ferramenta está tentando quebrar a senha com um ataque de dicionário. Tá? Vejam que o handshake foi capturado, tá? E está dentro do diretório HS. Então, eu vou dar um cd espaço HS, vou dar um ls, e está aqui o handshake capturado. Tá? Nesse momento, eu vou entrar no site da ferramenta Hashcat para fazer a conversão, pois o mesmo foi capturado com a extensão .cap. Tá? E a ferramenta Hashcat não lê essa extensão. Então, nós teremos que converter para a extensão .hc 22000, ok? Nesse momento, pessoal, se eu tivesse apenas uma placa de rede no computador, eu teria que usar esse comando aqui, tá? Para parar o modo monitor. Como eu tenho duas, não será necessário, tá? Se você tiver apenas uma, você terá que usar esse comando aqui, ok, gente? Dessa forma aqui, ó. Copie e cola. Enter. Aí você saiu do modo monitor, ok? Vou acessar o site da ferramenta Hashcat. www.hashcat.net. Vou selecionar a penúltima opção da coluna da esquerda, converter. Vou procurar o handshake. Está aqui. Vou clicar em Open. E vou pedir para converter. Vou clicar em Download para baixar. Download completo, pessoal. Vou fechar. E agora eu terei que sair do diretório HS, tá? Para entrar na pasta Downloads. Vou dar um cd espaço ponto. Vou dar um ls. Está aqui a pasta Downloads, tá? Vou entrar em Downloads, cd espaço Downloads. Vou dar um ls. E está aqui, pessoal, o arquivo que nós acabamos de converter, tá? Nesse momento, eu poderia renomear esse arquivo ou simplesmente posso decorar esses dois primeiros dígitos, tá? Que é o 29. E agora, pessoal, eu irei acionar a ferramenta Hashcat para quebrar a senha. Eu só vou aproveitar a oportunidade, tá? Para tirar a dúvida de um seguidor africano que entrou em contato comigo, querendo saber como que eu realizo o ataque de força bruta sem um dicionário, tá? Então, eu vou mostrar para você, tá? A ferramenta Hashcat, pessoal, nos possibilita trabalhar com máscaras, tá? Então, em respeito a esse seguidor, eu vou mostrar aqui o manual do Hashcat rapidinho, tá? Serei o mais breve possível. Vou dar um Hashcat, espaço -H. Está aqui o manual completo do Hashcat, tá? Então, ao invés de utilizar um dicionário, eu posso utilizar o sinal de interrogação mais essas letras, tá? Ou seja, se eu quiser quebrar uma senha composta por letras, será o sinal de interrogação mais a letra L, tá? Que diz respeito a todas as letras em minúsculo. Se eu quero quebrar uma senha com letras maiúsculas, será um sinal de interrogação mais a letra U. E isso você terá que colocar esse sinal de interrogação, tá? Correspondente ao número de caracteres da senha. Se é uma senha de 8 dígitos, você vai colocar a interrogação 8 vezes, tá? Então, se eu for quebrar uma senha numérica, será o sinal de interrogação mais a letra D, que diz respeito aos números, tá? Que vão de 0 a 9, ok? Se eu quero quebrar uma senha que envolva caracteres especiais, eu vou utilizar o interrogação mais a letra S, ok? Então, é assim que a gente trabalha e dessa forma eu não preciso de um dicionário, ok?
Um pouquinho abaixo, pessoal, nós temos aqui, tá? É importante ressaltar que se trata apenas do manual do Hashcat, tá? Não significa que no seu computador estará nessa ordem, tá? Então esse aqui será o dispositivo que eu irei utilizar para quebrar a senha, tá? Então temos aqui o número 1, que diz respeito ao processador, tá? Ou seja, a CPU, e o número 2, a GPU. Mas você terá que usar um comando especial chamado hashcat espaço "-i" em maiúsculo para saber qual é a posição que esses dispositivos estão em seu computador, ok? Vou subir só mais um pouquinho, pessoal, para mostrar outros detalhes, tá? Então aqui estão as tecnologias que essa ferramenta Hashcat será capaz de quebrar as senhas, tá? Vejam que é um número extremamente elevado, tá? E aqui na esquerda, pessoal, nós temos um número correspondente a cada tecnologia, tá? Portanto, o procedimento que irei fazer não será uma receita de bolo, tá? Que será válida para vocês quebrarem qualquer senha, ou seja, cada tecnologia terá um parâmetro diferente, tá? Então vejam que são inúmeros e vocês terão que decorar tudo isso, tá? Para trabalhar com a ferramenta. Decorar não, tá? Sugiro que leiam o manual, tá? E realmente entendam o que estão fazendo, ok? Então, eu acho que era isso, pessoal. Vamos descer. Então, eu vou dar o comando hashcat espaço "-i" em maiúsculo. Está aqui, pessoal. A identificação da minha placa de vídeo é o número 1, tá? E não o 2, conforme estava no manual do Hashcat. Então tem muita gente que faz confusão e ao invés de quebrar a senha usando a placa de vídeo, acaba selecionando o processador, tá? Aqui no meu notebook eu tenho essa placa especial, tá? A RTX 4070. Então esse é o meu notebook de Pentest. Vou limpar a tela, pessoal. E agora, pessoal, eu vou acionar a ferramenta Hashcat, tá? Com o seguinte parâmetro. Hashcat espaço "-A3". Esse "-A3", pessoal, diz respeito ao ataque de força bruta, tá? Se fosse um ataque de dicionário, seria "-A0, ok? Espaço "-D1". Esse "-D1" diz respeito ao dispositivo que irei utilizar para quebrar a senha, tá? Que no caso será a placa de vídeo RTX 4070, ok? É importante ressaltar, pessoal, que nessas novas versões eu já não preciso inserir esse parâmetro, tá? Eu estou colocando porque já tenho o hábito de inserir, tá? Mas essa nova versão já irá detectar a placa e automaticamente dará prioridade para a mesma. Espaço "-M22000, que diz respeito ao algoritmo de encriptação do protocolo WPA2, tá? Espaço, o arquivo que contém o hash, tá? Como eu falei antes, ele inicia com 29. Aqui no Linux eu vou digitar os 2 primeiros dígitos, tá? E vou dar um tab e ele irá completar para mim. Nesse momento, pessoal, se eu der um Enter aqui, ele irá tentar quebrar a senha utilizando todas as possibilidades possíveis, tá? Mas existe um método mais inteligente para trabalharmos com senhas aqui no Hashcat, tá? Que é o sistema de máscaras, tá? Então, nesse momento, eu vou dar um espaço e vou partir do pressuposto que a senha seja numérica, tá? Então, eu vou inserir o seguinte parâmetro, tá? Sinal de interrogação 8 vezes. E vou colocar a letra D entre as interrogações, tá? 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então ele irá tentar quebrar uma senha composta por 8 números, pessoal. Isso independente de qual combinação que seja, tá? Ou seja, poderá ser um número de telefone, poderá ser a sua data de nascimento, enfim. Então esse é o parâmetro que a gente utiliza para quebrar senhas, tá? Que utilizam datas de nascimento, tá? Então fiquem muito atentos, pois independentemente de você ter nascido na China ou em Correntina, eu conseguirei quebrar a sua senha em no máximo 2 minutos, ok? Então vamos lá? Vou dar um Enter.
Vou clicar na letra S para nos mostrar o status. Então, pessoal, a previsão para quebrar essa senha será de 2 minutos e 40 segundos, tá? Vamos aguardar. Senha quebrada, pessoal, em menos de 2 minutos, tá? E a senha da rede Alan Turing é 39649765. Então a senha foi quebrada em 2 minutos, porque toda senha numérica irá trabalhar com a equação de potência de base 10, tá? Então no caso específico aqui, seria 10 elevado à oitava, tá? Que vai dar 100 milhões de possibilidades de senhas, tá? Se a gente estivesse utilizando um algoritmo mais rápido, como o caso do MD5, por exemplo, essa senha teria sido quebrada de forma instantânea, tá? Então, evitem usar senhas numéricas, tá? Pois as mesmas são inseguras. Fiquem atentos a utilizar algoritmos rápidos, tá? Optem por algoritmos lentos para não acompanhar a velocidade da placa de vídeo, ok? Eu fiz um rascunho aqui, pessoal, eu acho interessante mostrar para vocês, tá? Para que vocês possam entender melhor essa explicação. Está aqui. No caso específico, foi utilizada uma equação de potência de base 10, tá? Onde o 10 significa os números de 0 a 9, tá? Se vocês contarem, vão ver que tem 10 dígitos, tá? Que é isso aqui. O expoente 8 diz respeito ao número de caracteres da senha, tá? Que são 8. Se fosse uma senha de 9 caracteres, por exemplo, seria 10 a nona, tá? Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, esse cálculo aqui, para uma placa de vídeo desse nível, será um cálculo pífio, tá? Se eu substituir, pessoal, esses 8 números por 8 letras, teríamos o quê? 26 a oitava, tá? O 26 vem do número de letras que nós temos em nosso alfabeto, tá? Que são 26 letras. Então teríamos 208 bilhões, 827 milhões, 64.576 possibilidades de senhas, tá? Ou hashes. Se eu estivesse utilizando letras maiúsculas, tá? Seria o mesmo cálculo, tá? Vamos descer mais um pouquinho. E aqui, pessoal, nós temos o 33 a oitava, tá? Que diz respeito aos caracteres especiais, tá? Aí entra exclamação, arroba, cerquilha e assim sucessivamente, ok? Então, na verdade, são 32 caracteres especiais e mais o espaço que já está sendo aceito em alguns sistemas, ok? Que dá um total de 33 a oitava. Em se tratando de possibilidades de senhas, teremos 6 trilhões, 531 bilhões, 281 milhões, 488 mil e 576 possibilidades, tá? Então, por esse motivo que é interessante, pessoal, mesclarem, tá? Veja, se a gente somar todos os números aqui, ó, 10 dos números, 26 das letras minúsculas, 26 das letras maiúsculas e o 33 dos caracteres especiais, teremos uma base de 95 a oitava. E mesmo assim, uma placa de vídeo de última geração levaria pouco tempo para quebrar essa senha. E em se tratando de clusters, pessoal, onde você une várias placas trabalhando em prol de um único objetivo, aí sim você poderá quebrar essa senha em fração de segundos, tá? Então, qual é a minha dica, pessoal? Utilizem senhas compostas por letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais acima de 15 caracteres, tá? No momento é oportuno, pessoal, eu vou abrir aqui um artigo muito bem feito, tá? Que foi postado lá no portal Hive Systems. Eu acho interessante vocês lerem, tá? Vou abrir www.google. Vocês vão digitar Hive Systems Table 2023, tá? Tá bem completa essa tabela aqui.
Vamos clicar no primeiro link. Vamos descer mais um pouquinho. Está aqui, pessoal, a tabela que eu queria mostrar para vocês, tá? Então ela retrata bem o que eu falei há pouco, tá? Então vamos lá. Vou pegar como exemplo, pessoal, uma senha de 8 dígitos, tá? Uma placa de vídeo de entrada, pessoal, bem inferior à minha, tá? Que é a RTX 2080. Ela consegue quebrar essa senha de forma instantânea, tá? Ou seja, em menos de um segundo, mesmo que a mesa seja encriptada utilizando o algoritmo MD5, tá? Uma senha com letras minúsculas de 8 caracteres seria quebrada em 5 segundos, ok? Uma senha composta por letras minúsculas e maiúsculas, ela quebrará em 22 minutos, ok? Uma senha com números, letras maiúsculas e minúsculas, ela levaria 1 hora para quebrar. Uma senha com números, letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais, ela levaria 8 horas. Então, mais uma vez, eu reforço, pessoal. Isso partindo do pressuposto que esteja utilizando um algoritmo rápido, tá? No caso aqui, o MD5. Ele consegue responder à altura, tá? O poder de processamento da placa de vídeo. Vamos descer um pouquinho mais. E aqui tem mais uma analogia, pessoal, do poder de processamento das placas, tá? Na prática, tá? Então, tá aqui. Uma senha numérica seria quebrada de forma instantânea pelas 3, tá? E aqui está a última tabela, envolvendo uma senha mais complexa, tá? Onde a RTX 4090 levaria menos de 1 hora para quebrar a senha de 8 caracteres, tá? Envolvendo números, letras maiúsculas e minúsculas e símbolos, tá? Vamos descer um pouquinho mais. Vou voltar aqui na tabela anterior, que é importante isso aqui, tá? Eu falei lá dos 15 caracteres. Por qual motivo, pessoal? Uma senha com 15 caracteres, a placa de vídeo RTX 2080 levaria 6 horas para quebrar. Uma senha envolvendo 15 letras, ela levaria 1000 anos, tá? Uma senha envolvendo letras minúsculas e maiúsculas, ela levaria cerca de 43 milhões de anos, tá? Uma senha envolvendo números, letras maiúsculas e minúsculas, ela levaria 600 milhões de anos para quebrá-la. Uma senha envolvendo números, letras maiúsculas, minúsculas e símbolos levaria 15 bilhões de anos, ok? Então, fica a dica. Utilize senhas acima de 15 caracteres, tá? Vou descer um pouco mais porque ainda tem uma tabela muito importante que eu quero mostrar para vocês. Tá aqui, pessoal. Hoje o ChatGPT conta com 10.000 placas, tá? Modelo A100. Então vejam o poder de processamento que esse conjunto de placas possui, tá? Então a RTX 2080 levaria 4 horas para quebrar uma senha de 8 caracteres, tá? E esse conjunto de placas quebraria em apenas 1 segundo. Então hoje é muito comum grandes grupos, tá, e empresas utilizarem conjuntos de placas, tá? Ou seja, clusters. Vamos descer um pouco mais. Está aqui, pessoal, mais uma tabela importante. Depois vocês olham com calma, tá? Então eu só quis apresentar esse artigo, que está muito bem feito, tá? E sugiro a leitura. Caso você tenha dificuldade com o inglês, clica com o botão direito e pede para traduzir, ok? Tem mais uma tabela aqui extremamente importante. Essa aqui, pessoal. Então, eu falei de questão de bilhões de anos, tá? Mas se essa senha vier a vazar, tudo foi por água abaixo, pessoal. Será quebrada de forma instantânea por qualquer placa de vídeo. Eu fiz questão de gastar alguns minutinhos dessa aula para mostrar para vocês, ok? Então eu vou fechar aqui e nós iremos para a última etapa da nossa aula, ok? Vou abrir o terminal novamente. Nesse momento, pessoal, vou acionar a ferramenta Wi-Fi novamente. Vou selecionar mais uma vez a minha placa de rede de monitoramento, tá? Que é a opção 2.
Eu estou repetindo, pessoal, o mesmo procedimento, tá? Da aula anterior, para ficar bem claro para vocês, tá? Não estou mudando absolutamente nada, tá? Já começou a varredura, pessoal, e a rede que irei invadi-lo, tá? Se chama ABC Wi-Fi. A mesma já foi detectada e nesse momento eu irei interromper a varredura, ok? Vou dar um Ctrl C. Vou localizar a rede ABC Wi-Fi. Está aqui, que corresponde ao número 4, tá? Mais uma vez, pessoal, estarei ocultando, tá, os nomes das demais redes, porque tem redes extremamente vulneráveis, tá? Então, por questão de ética profissional, eu não vou exibi-las, ok? Vou digitar aqui o número 4. Ataque iniciado. Eu vou aproveitar a oportunidade, pessoal, para ensinar mais uma coisa interessante para vocês, tá? Estão vendo essa informação aqui, ó? Uma informação muito sensível e diz respeito ao MAC address do roteador da rede ABC Wi-Fi, tá? Então o que acontece? Tem muitos técnicos de operadoras que utilizam essa informação aqui como senha, tá? Então fiquem atentos em relação à senha definida por um técnico de operadora, tá? Senha pessoal tem que ser definida por você, ok? Então eu acho interessante passar essa informação. Para você, pentester, quando for realizar o pentest em uma empresa, lembre-se de copiar essa informação aqui e inserir na sua word list, tá? A probabilidade de você acertar será muito grande, ok? Nesse momento, a ferramenta está fazendo a desautenticação dos dispositivos conectados, tá? Handshake capturado, pessoal, e mais uma vez a ferramenta não foi capaz de quebrar a senha utilizando o ataque de dicionário. Então, pessoal, mais uma vez teremos que fazer a conversão do arquivo, tá? Que mais uma vez foi salvo lá dentro do diretório HS, tá? Então eu vou dar um cd espaço HS, vou dar um ls, e está aqui o handshake da rede ABC Wi-Fi capturado, tá? Nesse momento, eu irei acessar o site da ferramenta Hashcat novamente para fazer a conversão, ok? Vamos lá. Vou clicar na penúltima opção da coluna da esquerda. Vou procurar. E está aqui o handshake da rede ABC Wi-Fi. Vou clicar em Open e vou pedir para converter. Vou clicar em Download para baixar o arquivo. Procedimento concluído. Vou fechar. Como sempre, esse arquivo será baixado lá dentro da pasta Downloads, tá? Vou sair do diretório HS, cd espaço, ls, cd espaço, downloads. Vou dar um ls. E vejam, pessoal, que nós temos agora os dois arquivos com a extensão .hc 22000, tá? O primeiro que nós baixamos começa com 29 e esse último começa com 30, tá? Vamos acionar nesse momento a ferramenta Hashcat, tá? Vamos lá, Hashcat, espaço, -A3, que diz respeito ao ataque de força bruta novamente, espaço, -D1, que diz respeito à minha placa de vídeo, espaço, -M, 22.000, que diz respeito ao algoritmo de encriptação do protocolo WPA2, espaço, o nome do arquivo que contém o hash, ok? Então, como eu falei, começa com 30, né? Vou digitar 30 e vou dar um tab, tá? E ele irá completar para mim. Ok? Tá aqui. Nesse momento, pessoal, eu já posso iniciar o ataque, tá? Eu vou até fazer isso para vocês verem a diferença, tá? E o tempo estimado que levaria. Depois eu vou interromper e mostrar
como a gente pode minimizar esse tempo utilizando a máscara. Vou dar um S. A estimativa para quebrar a senha dessa forma, um ataque de força bruta, sem a utilização da inteligência, tá? Seria de 113 dias e 23 horas, tá? Então, vejam como que eu irei mudar essa realidade. Então, vou sair. Vou repetir o comando, só que dessa vez eu irei utilizar a máscara. Vou partir do pressuposto que a senha seja novamente de 8 caracteres, tá? Então eu vou digitar a interrogação 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na medida, pessoal, que a gente começa a trabalhar com segurança da informação, a gente vai detectando padrões de senhas, tá? No mercado. Então, a cerquilha se tornou hashtag aqui no Brasil, pois ficou famosa em uma rede social, tá? Então, boa parte das pessoas passaram a utilizar a cerquilha no início, tá? Então, eu vou partir do pressuposto que a nossa senha irá começar por um caractere especial, tá? Poderá ser a cerquilha, poderá ser a arroba, poderá ser a exclamação, enfim. Então, a letra que diz respeito aos caracteres especiais é a letra S, tá? Então, eu vou colocar a letra S aqui no início, tá? E vou partir do pressuposto, pessoal, que essa pessoa utilizou o nome da empresa, tá? Pois é muito comum. Qual é o nome da empresa? ABC. ABC em letras maiúsculas, né? Então, qual é a letra que diz respeito às letras maiúsculas? A letra U. Então, 1, 2, 3. Então, em seguida, pessoal, geralmente é a data, tá? Ou de fundação da empresa ou a data do ano que a pessoa inseriu a senha, tá? Então, qual é a letra que diz respeito aos números? A letra D. Então, vou colocar a letra D aqui nos 4 campinhos, tá? 2, 3, 4, ok? E vou dar um Enter. Já iniciou o processo. Vou clicar na letra S para mostrar o status. E vejam que a estimativa caiu para 2 horas, tá? Entenderam? Então, pessoal, é assim que funciona, tá? Se não conseguir quebrar, eu tentarei outras possibilidades, tá? Poderei criar uma variável. Enfim, o manual do Hashcat tem inúmeros recursos para você utilizar. Então, pessoal, isso que faz da ferramenta Hashcat uma ferramenta única, tá? Realmente singular no mercado, ok? Pessoal, eu vou aguardar, tá? Essas 2 horas e 52 minutos e depois eu volto com o resultado e com a senha naturalmente, ok? Senha quebrada, pessoal, em 2 horas e alguns minutos, tá? A senha é cerquilha ABC 2025, tá? Então, pessoal, não é uma regra fixa, tá? Mas acontece demais, tá? Desse tipo de senha. Por hoje é só, pessoal. Espero verdadeiramente que essa aula tenha agregado algum valor à sua carreira, tá? E caso vocês tenham interesse nesse tipo de conteúdo, eu sugiro que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ok? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.